Olá, sejam bem-vindos ao Café com Política aqui nos canais de O Tempo. Eu sou o Hermano Chiodi, repórter de política, e hoje nós recebemos aqui no Café com Política um convidado especial. Ele que nasceu em Alagoas, mas fez carreira política a partir de São Paulo, foi ministro em diversas pastas, também deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Aldo Rebelo, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui hoje, viu? Muito obrigado, Hermano. Uma alegria falar com você sobre tema de tanta importância e atualidade para o Brasil e para Minas Gerais também. Pois é, o senhor está aqui hoje em Belo Horizonte, vai fazer uma participação especial no evento aqui sobre agropecuária e vai trazer um tema diferente que é o jornalismo, a comunicação no setor do agro. Há equívocos, há erros, o setor se comunica bem. Como é que o senhor avalia? O que o senhor pode trazer hoje aqui, vai trazer na sua palestra? Hermano, eu acho que o setor se comunica mal. Há uma distinção muito grande entre comunicação e informação. Informar é você reunir números, dados, fatos, divulgar. Comunicar é você fazer com que esses números, esses dados, esses fatos sejam compreendidos. E eu tenho uma grande admiração, um grande apreço pela atividade da agropecuária no Brasil, mas sou muito crítico da forma como ela se comunica com o país. A agropecuária é essencialmente uma atividade rural, é uma atividade do Brasil profundo, que precisa se comunicar com uma sociedade urbana, que desconhece essa realidade, que olha para o campo no Brasil com os olhos da narrativa dos adversários da agricultura, com a narrativa das organizações não governamentais financiadas do exterior pelos concorrentes da nossa agropecuária, que procuram criar uma imagem deformada do que é a nossa agropecuária. E a agropecuária tenta se comunicar com os padrões de marqueteiros urbanos, a partir dessa palavra, o agro. Por que o agro? Essa palavra não existia em língua portuguesa. Nós definimos a atividade rural via 3 denominações femininas, que eram a agricultura, a pecuária, a agropecuária, a agroindústria. Nós substituímos essas palavras femininas por uma palavra masculina que sequer existia em língua portuguesa. É um neologismo transportado do inglês, que é o agrobusiness, que aqui virou agronegócio. Mas a agricultura e a pecuária são muito mais do que um negócio. A agricultura e pecuária são, em primeiro lugar, uma atividade social que assegura a segurança alimentar da população. É esse o ponto que o senhor vai trazer, assim, às vezes, como o senhor disse aí, é uma comunicação feita por pessoas da cidade que às vezes não entendem muito bem a realidade do campo. É essa realidade que o senhor acha que falta chegar até a população? Exatamente. Mostrar a agropecuária e a agricultura como uma atividade social, que gera segurança alimentar, que está relacionada principalmente com a população mais pobre, que presta atenção no preço do frango, no preço do feijão, do milho, do arroz. É uma atividade ligada também à geração de empregos urbanos, máquinas, equipamentos agrícolas, insumos. São empregos urbanos produzidos para atender uma atividade rural, que não fabrica tratores nem máquinas. A atividade rural está ligada à literatura brasileira. Os mineiros conhecem bem os contos e os romances de João Guimarães Rosa. Está na essência da nossa cultura, né? Da nossa cultura. Um homem de Cordisburgo, aqui do sertão mineiro, escreveu sobre esse mundo rural. É o vaqueiro, o personagem do Guimarães Rosa, nos seus contos, no seu romance. A música do interior de Minas está ligada a esse mundo rural. E às vezes a comunicação do agricultor ou da agropecuária despreza toda essa riqueza. A culinária, por exemplo, a culinária mineira, o que é? É uma culinária da roça. O mais sofisticado restaurante de Belo Horizonte teve como seu laboratório uma cozinha na roça de Minas.
tudo isso muitas vezes é desprezado pela comunicação, para se vender apenas como se fosse um negócio. O negócio é importante? É, mas o negócio é apenas um pequeno universo de tudo que representa a agropecuária em Minas e no Brasil. E aí tem muitas coisas que entram nessa imagem do agro, né? Vamos botar aí pontos negativos, né? Que é a questão de, às vezes, problemas de relação no trabalho na agricultura, problemas de relação com o meio ambiente na agricultura. Esses problemas existem, eles ganharam uma proporção maior do que deveriam ter ganhado, ou como é que o setor se esforça para produzir um produto que se adeque nessa imagem que o senhor desenhou, que não seja apenas um lado negativo. Como combater essas questões que às vezes aparecem em números, em pesquisas? Hermano, de fato, como qualquer outra atividade humana, a agropecuária tem seus erros, tem seus crimes, tem sua morbidez, mas nada que se compare com a atividade urbana. Porque procuram associar, por exemplo, a atividade da agropecuária aos problemas climáticos, aos problemas do meio ambiente. Eu moro em São Paulo. O rio Tietê é um rio doente na cidade de São Paulo. Ele vai melhorando à medida que se afasta dos centros urbanos. E assim é no Brasil inteiro. As sociedades urbanas são muito mais poluidoras, muito mais inimigas do meio ambiente do que as sociedades rurais. Mas a ideia é que o mundo está em perigo, que o meio ambiente está em perigo porque existe alguém criando uma vaca e plantando uma roça. O desmatamento. Uma cidade como São Paulo, como Belo Horizonte, ou Uberlândia, ou Juiz de Fora, ou Ribeirão Preto, foi construída em cima de quê? Em cima de árvore? Ou foi desmatando para construir as cidades? E como é que você vai produzir alimento? Você vai produzir alimento em cima de uma árvore? Como é que você vai produzir proteína em cima de uma árvore? Não, você tem que usar o solo. E quando você usa o solo, você remove algum tipo de vegetação. Mas os problemas trabalhistas estão em toda a atividade. Mas parece que esse trabalho só existe com problemas no campo. Então é preciso remover a campanha de difamação interesseira produzida pelos interesses comerciais contra a agricultura brasileira para que a agricultura e a pecuária paguem apenas pelos seus crimes reais. Então, e não pelos crimes fictícios inventados pelos seus inimigos e muitas vezes divulgados na academia, divulgados na mídia do sul e do sudeste do Brasil, que não conhece o mundo rural. E aí, o senhor falou aí de relacionar a agricultura com crise climática, por exemplo. E aí a gente entra numa questão que o senhor é talvez uma das pessoas que mais entenda no Brasil, que é a questão de como o país lida com a Amazônia. Neste caso, o Brasil está preparado para vender a Amazônia como um produto econômico, preservando o meio ambiente, utilizando todos os potenciais da Amazônia? O senhor acha que nós hoje sabemos o que nós queremos da Amazônia como país? Ô Hermano, eu faço uma pergunta. Que florestas os franceses protegeram na França, os alemães na Alemanha, os chineses na China, os americanos lá nos Estados Unidos? Qual a porcentagem do território eles protegeram como floresta? Aí você vem no Brasil, nós protegemos a Amazônia. A Amazônia é um patrimônio do Brasil que nós preservamos. Você vai no estado do Amazonas, onde cabem 3 Franças, e essas 3 Franças estão totalmente protegidas. São 1.571.000 quilômetros quadrados. 95%, um pouco mais de 95%, totalmente preservados, totalmente protegidos, do jeito que Deus criou. Então nós protegemos Roraima do mesmo jeito, 90%, o Amapá, 90%. Então nós protegemos e vamos receber lições de quem não protegeu nada? Não, não. Os europeus nos deram coisas muito importantes. Nos deram em literatura, em filosofia, em economia, mas em proteção de meio ambiente, por favor, não é bem o exemplo que eles podem oferecer ao mundo.
E o senhor acha que nós sabemos que eles vêm e vendem, né, a ideia, nós vamos ter agora a COP30, a Amazônia é sempre um assunto discutido, né, nessa questão, mas nós, Brasil, o senhor acha que nós já decidimos o que nós queremos da Amazônia, se é preservar, se é desenvolver de alguma maneira? Tem, claro, um projeto para aquela região? Claro que sim. Você tem que desenvolver a Amazônia protegendo a Amazônia. Você não pode excluir a proteção do desenvolvimento, nem excluir o desenvolvimento da proteção. A Amazônia é a maior fronteira mineral do mundo. O que é que um país faz quando tem a maior fronteira mineral do mundo? Quando tem no seu subsolo tudo que tem na tabela periódica. Quando tem a maior reserva de terras raras do mundo. Porque dizem que a maior reserva de terras raras é chinesa, não é. A maior reserva de terras raras do mundo é do Brasil. É que nós não identificamos nem localizamos. Mas as projeções do Serviço de Geologia do Ministério das Minas e Energia e do mundo inteiro é que nós temos a maior reserva de terras raras. E boa parte dela está na Amazônia não identificada. Há pouco tempo, os geólogos da Universidade Federal de Roraima descobriram, localizaram lá no município de Caracaraí uma grande reserva de terras raras com alto teor no mundo. Agora nós precisamos aproveitar a maior fronteira de biodiversidade do mundo, a maior reserva de água doce do mundo. Tudo nós temos na Amazônia, com a população que tem os piores indicadores sociais do país, com as maiores taxas de mortalidade. É muita riqueza com pouca divisão de renda. Pouca divisão, então nós temos que proteger a Amazônia e desenvolver a Amazônia. E aí eu já vi em outras entrevistas, o senhor costuma falar, que a Amazônia ela é um local onde o Estado pouco se faz presente. Existem lá, o senhor cita lá a questão das ONGs, as forças militares, né, o Exército com a presença dele e alguma outra presença do Estado, às vezes muito pequena. E aí a gente não tem como deixar de relacionar, né? Nesses últimos dias a gente vê uma questão no Rio de Janeiro envolvendo aí o crime organizado. É preciso ter essa noção da importância de preservar a Amazônia, o próprio agronegócio, como uma forma de combater o crime organizado no país? Sim, porque na Amazônia há 3 estados competindo. O estado oficial, que é esse do governo, prefeitura, estado, União, com uma presença muito rarefeita. Há uma presença maior das Forças Armadas. O estado do crime organizado, controlando os rios, controlando áreas de fronteira, empregando hoje em alguns municípios da fronteira muito mais do que a prefeitura, controlando de dentro da Amazônia áreas do nosso território, ali perto da Colômbia, do Peru, substituindo o Estado, fazendo, entre aspas, justiça, como se fosse um Estado. E você tem o Estado paralelo das ONGs, que dominam a Amazônia de fato. Você tem um governo de direito e um governo de fato, que é o governo das ONGs, que está dentro do IBAMA, dentro da FUNAI, dentro do Ministério Público, dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Ministério das Populações Indígenas. Esse Estado é que controla a Amazônia. Portanto, a soberania do Brasil sobre a Amazônia já é muito relativa. Nós temos que recuperar a soberania, assistir as populações indígenas que vivem desassistidas, que têm os piores indicadores sociais do Brasil. Essas ONGs criminosas vivem dizendo que protege os índios. Sabe qual é o município que lidera a taxa de analfabetismo no Brasil? É o município que tem o maior índice de população indígena, que é o município lá de Roraima que eu conheço, o Iramutã. Tem mais de 90% de população indígena. É o município, segundo o IBGE, que lidera a taxa de analfabetismo no Brasil. E aí a gente viu nos últimos dias, eu não posso perder a oportunidade, estou aqui com o senhor e o senhor foi ministro da Defesa, entende bem essa questão de segurança nacional, trata isso na questão da Amazônia, mas esse é um problema que afeta também todas as regiões do Brasil. A gente viu aí nos últimos dias a questão no Rio de Janeiro. O senhor tem uma avaliação? O senhor acha que este caminho é o adequado? A gente não pode fugir desse combate direto? Como é que o senhor avalia toda essa ação que houve nos últimos dias aí no Rio de Janeiro? Irmão, a verdade é que o cidadão brasileiro não tem segurança. E não é só no Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo. O lugar que mais se assalta celular no mundo é na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Um dia desse, mataram o delegado que foi o responsável pela investigação do PCC em São Paulo.
Em plena luz do dia, o delegado da polícia foi assassinado. Você tem insegurança no Brasil inteiro. E no Rio de Janeiro, o domínio, em algumas áreas, do crime organizado, hostilizando as forças policiais. Você tem que enfrentar essa situação com pulso firme, com linha dura. Você não enfrenta o crime organizado com essas normas, porque é tudo crime organizado. Esse crime de roubo de celular em São Paulo também é crime organizado. Não é o narcotráfico, mas é outra forma de crime organizado. Aí você vê a autoridade dizendo, não, mas diminuiu o número de assalto a banco. É bom ter diminuído o número de assalto a banco. Só que o banco tem seguro. As pessoas não têm banco. Quem vai na Avenida Paulista é a dona de casa. É o cidadão que tem o seu telefone roubado, assaltado. O Brasil precisa enfrentar isso com o pulso firme. E é uma iniciativa que cabe ao governo, aos governos estaduais e ao governo federal, porque a insegurança pública já afeta a própria segurança nacional. Quando o crime começa a subtrair do Estado controle sobre território, monopólio de violência, é porque isso já afeta a segurança nacional e isso tem que ser enfrentado com pulso firme. O governo teria que ter feito há muito tempo, o governo federal, uma intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro. Coloca Esse é o caminho, senhor acha que... um general linha dura para enfrentar e cooperar com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com o Serviço de Inteligência das Forças Armadas, com apoio logístico, porque as Forças Armadas não têm treinamento para cumprir função de polícia, mas pode oferecer logística, apoio. Isso tudo tinha que ser tomado como providência há muito tempo, mas nós temos um governo que foi leniente, negligente, que é o governo federal, e o governo do Rio de Janeiro também. Há quanto tempo esse povo governa o Rio de Janeiro? Por que essas medidas só vieram ser tomadas agora? E além do mais, ali você atingiu a infantaria do crime organizado. Você acha que o Estado Maior, que o alto comando do Comando Vermelho vive ali, naquelas favelas, naquelas comunidades? Não, estão em condomínios de luxo, essa que é a verdade, tá certo? E esse alto comando não foi alcançado. Foi alcançada a infantaria. A infantaria eles podem substituir amanhã ou depois, mas tem que se combater. A infantaria também, mas tem que se alcançar o Estado Maior e o alto comando. E como é que alcança esse Estado Maior? Com o serviço de inteligência. Você tem que reunir, além da inteligência militar, da inteligência policial, a inteligência financeira. Você tem que colocar o sistema de inteligência da Receita Federal, que é muito bom. O sistema de inteligência do COAF, que é muito bom. Você acha que essas organizações criminosas, movimentando bilhões de reais, estão movimentando esse dinheiro em sacola de supermercado ou em pasta pelo meio do caminho? Não, tem apoio do sistema financeiro. Chegaram perto, lá em São Paulo, na Faria Lima, precisa ir mais longe, porque se investigar, claro que vai alcançar a circulação desse dinheiro, e esse dinheiro não circula em transporte dentro de ônibus ou dentro de carro, circula no sistema financeiro. A inteligência é fundamental para desarticular em cima, para quando a marreta descer de cima, já desça também trazendo os responsáveis e não apenas a infantaria e os oficiais inferiores do crime organizado. O senhor falou mais cedo, no começo da nossa conversa, que o agro é uma questão, a agricultura, né? Vamos usar a palavra que o senhor utilizou, a agricultura, a pecuária, são uma questão que às vezes a cidade compreende mal, né? Que as pessoas da cidade compreendem mal, mas aí agora a gente tem um problema das cidades que o senhor acha que já coloca em risco as pessoas que estão no campo? Já chegou até o campo esse tipo de crime organizado? Claro que chegou. Dizem que em São Paulo até usinas de açúcar eles já compraram. Eles estão no ramo de distribuição de combustíveis, eles assaltam fazendas no Brasil inteiro, mas em São Paulo para roubar insumos, roubo de gado, aqui em Minas tem roubo de gado. Claro que já chegou nas fazendas. E na fazenda a insegurança é maior porque você não tem uma patrulha da polícia rondando as fazendas. Você tem nas cidades. No campo a insegurança é muito maior. E aí no campo, quando a gente fala de política, né, o senhor é um político, a gente está aqui no Café com Política, sempre há a questão das invasões, da reforma agrária, que antigamente era o tipo de tema que tomava conta quando se tratava de segurança no campo. Essa questão da reforma agrária, hoje ela
está superada? O senhor avalia, como que o senhor avalia essa questão da divisão de terras mesmo, da propriedade privada no campo? Completamente superada. Você tem no estado do Pará centenas de milhares de lotes destinados para a reforma agrária que não tem quem ocupe. E além do mais, o governo federal dispõe de terras suficientes, muito boas para a agricultura, imobilizadas em unidades de conservação, que você pode tirar um pedaço para fazer a reforma agrária. Por que precisa invadir terra? Somente por uma razão política, por uma necessidade social não é. Por uma necessidade você tem reservas de terra para a reforma agrária em qualquer estado do Brasil. Então você pode fazer a reforma agrária. O que eu acho é que hoje já tem pouca gente que esteja à disposição para ir morar numa propriedade rural, num lote no interior. A vida é muito urbana. Essa demanda social diminuiu muito, mas se houver, você tem como atender com terras públicas, sem precisar desapropriar nem invadir terra de ninguém. Esse seria um caminho, inclusive, né, voltando aqui um pouco, pensar em como tratar a Amazônia do ponto de vista deste desenvolvimento com as terras públicas ali? Sim, porque você tem terras públicas em todos os estados, em grande quantidade, terras que foram levadas para o domínio da União nos anos 70, por causa de ameaça de guerrilha, de segurança nacional, que nunca foram devolvidas, que o INCRA nem sabe onde estão e que você tem que devolver para os estados, e os estados devolver para os municípios, e cada município fazer sua reforma agrária de acordo com a necessidade nas terras que hoje estão na mão da União. Para a gente encaminhar para o encerramento, que o senhor vai ter uma palestra daqui a pouco, não tem como conversar com o Aldo Rebelo sem falar da vida política e até que chama a atenção algumas vezes, algumas mudanças, pelo menos que o público interpreta como mudanças no posicionamento ideológico do senhor, que fez carreira, né, fez a história do senhor junto do PCdoB e depois saiu do movimento de esquerda e chegou até a apoiar, né, foi testemunha de defesa no caso do Bolsonaro agora no STF, que avalia ali o golpe, né, o suposto golpe de Estado de 8 de janeiro. Por quê? Como é que o senhor fez essa transição? Eu já vi entrevistas do senhor dizendo assim, não fui eu que mudei, os meus princípios continuam o mesmo. Às vezes a esquerda é que mudou. Como é que o senhor avalia esse momento? Como é que o senhor avalia as ideologias hoje no país? Eu fiquei 40 anos no PCdoB, não me arrependo, pelo contrário. A minha trajetória foi uma trajetória em defesa do Brasil, do povo brasileiro. Eu estava no PCdoB, eu fui relator do Código Florestal. Eu estava no PCdoB, eu fui crítico da demarcação da Raposa Serra do Sol. E disse isso ao presidente Lula, que eu era ministro, defendi isso no meu partido. Eu estava no PCdoB, fui relator da lei dos transgênicos. Então a minha posição sempre foi uma posição nacionalista. As teses que eu defendia no PCdoB, desde a época de estudante, vim aqui muito a Belo Horizonte fazer manifestações estudantis em defesa de teses liberais. Era liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, anistia, constituinte. Eu defendia a anistia como um caminho para a pacificação do país nos anos 70. Fui testemunha de um servidor público que eu conheço e conheci, o Almirante Garnier. Foi o meu assessor militar no Ministério da Defesa, íntegro, competente, dedicado. E acho que o Almirante Garnier nem tinha condições de oferecer risco de um golpe de Estado e nem acho que aquilo do 8 de janeiro foi tentativa de golpe. Tenho convicção de que não foi, de que ali há um movimento político para se caracterizar a iniciativa de meia dúzia de alucinados, baderneiros, arruaceiros, que precisavam ser presos e condenados, mas não como golpistas, ou terroristas, ou coisa parecida. Aquelas pessoas eram desarvoradas. Eu vi isso quando presidi a Câmara. Também foi alvo de invasão, de quebra-quebra. Nunca chamei ninguém de golpista. Prendi e pedi a punição. Nenhum foi punido, aliás. Mas eu pedi. Agora, eu que mudei. Eu permaneci a minha vida toda militando em defesa dessas causas nacionais, da igualdade. Não era o militante da luta para dividir o país em raça, em gênero, em orientação sexual. Não, isso não. Eu valorizei a luta contra o racismo, tanto que criei a data nacional do 20 de novembro. É uma lei minha.
que transformou em 1995 em Ano Zumbi dos Palmares, nos 300 anos da morte do zumbi. Mas eu não fiz isso para dividir o país em raças, fiz isso para homenagear um homem que eu considero que é um herói da luta pela liberdade, e não para dividir o Brasil mestiço em preto e branco, que é essa a bandeira que a esquerda abraçou. Não, eu, como se diz lá no meu estado, estou fora disso. O senhor, como que o senhor avalia a questão da tolerância? Como que o senhor diz, existe limite para a tolerância, ô ministro? O conceito de tolerância mesmo assim, ou o conceito de liberdade de expressão, existe limite para a liberdade de expressão? Hermano, a intolerância produziu horrores na história da humanidade. A intolerância produziu o nazismo. Eu tinha uma amiga, historiadora de São Paulo, a professora Anita Novinsky, que propôs fazer um museu da tolerância. E eu ajudei, inclusive, era entusiasta dessa ideia, porque sem tolerância a humanidade não convive. Você não consegue manter nenhum casamento, nenhuma relação com filhos, com amigos. Quanto mais na política, onde as ideias são muitas vezes antagônicas, um pensa de um jeito, quer de um jeito, outro quer do outro. A tolerância, no que significa a tolerância com o crime, com as mazelas. Quando eu falo de tolerância, é a tolerância em relação às ideias, aquilo que você discorda, mas que convive, que respeita, porque é o direito do outro. A tolerância nesse sentido é muito importante para o Brasil. Sim. O senhor, agora, para a gente encerrar de vez, o senhor é alguém que fez parte da cúpula que discutiu as estratégias políticas dos movimentos de esquerda, em particular do Brasil, durante muitos anos. O senhor vê um futuro para a esquerda, agora olhando um pouco mais distante, vamos pensar aí um pós-Lula, né, uma aposentadoria do presidente Lula, que em algum momento há de chegar, essa aposentadoria. O senhor vislumbra um futuro para a esquerda? Claro que sim, se ela abandonar a agenda do Partido Democrata americano, ou daquele movimento identitarista europeu. Se ela se voltar para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, para a valorização do nacionalismo, da cultura nacional, da economia nacional, da nossa agricultura, por exemplo, que hoje é hostilizada pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo governo, se a esquerda se voltar para o nacionalismo, ela tem futuro, para a redução das desigualdades, das desigualdades gerais, e não para dividir o país em raça, gênero, etc. Se valorizar a democracia. Agora, valorizar a democracia não é só para mim, tá certo? Tudo bem, eu quero a democracia para mim e o meu adversário eu quero que ele seja preso, banido, punido, proibido. Não, isso não é democracia. Aliás, a essência da democracia não é quando eu tenho liberdade, é quando o meu adversário também tem. É quando o outro também tem. Se a esquerda se convencer disso, ela tem futuro. Se não, ela não terá futuro. Tá certo. Recebemos aqui hoje o ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, uma das maiores figuras aí no momento para falar sobre agricultura, sobre a Amazônia, sobre a política no país. E eu agradeço muito o senhor aqui hoje, essa colaboração, essa disponibilidade do senhor, Aldo. Obrigado, hermano. Parabéns pelo seu programa. Um abraço aos que nos acompanharam até agora e até breve, se Deus quiser.